Agora, Lucas, eu imagino que se a gente for sair de 1917, ou mesmo da Primeira Guerra, para até chegar nos dias de hoje, você vai precisar de a noite inteira para poder explicar o que aconteceu, Guerra Fria e tudo mais. Mas já que você falou do ciclo civilizacional, e nós começamos o nosso podcast falando que 1917, o entendimento de 1917, e nós já entendemos aqui no podcast, nós entendemos como que desagou ali. E iria nos ajudar a entender hoje, hoje, no governo Putin, como que ele olha para essas três influências sobre as quais nós falamos, Trotsky, Lenin e Stalin. São influências mesmo? Ele dá esse valor histórico desse tamanho? Como é que é? Dá esse valor histórico, mas eu acho que a influência mais importante não se dá através disso. Só para responder em partes, depois a gente dá uma viajada aí, como é que ele interpreta, tá? A gente nunca vai saber exatamente o que o Putin pensa. Talvez um dia, se ele deixou algum diário, alguma coisa assim, tá? Mas o ponto é, o que a gente sabe dele são os discursos públicos, né? Sim. E a partir dos discursos públicos e de pessoas que alegam ter convivido com ele e tudo mais, ele interpreta que a queda da União Soviética é a maior tragédia do século XX, que não precisava ter acontecido, que bastava algumas estratégias que ele mesmo colocou em prática, né? O Putin foi conhecido por... Ele fez uma redução da máquina estatal, melhorou bastante a economia, acabou com as oligarquias, acabou com algumas oligarquias e criou outras, mudou a relação do Estado com as oligarquias. Então isso era para ele uma fórmula bastante óbvia que não foi aplicada e ele odiava os caras, a ala liberal que abriu a União Soviética. Tanto que o Boris Yeltsin, que nomeou ele em 1999, o Boris Yeltsin renunciou e nomeou o Putin. E depois, no outro dia, ele ligou para o Putin para dar parabéns e ele nem atendeu o Boris Yeltsin, dizendo que não, eu não falo com gente fraca. Então, aqueles que nomearam ele encontraram nele um ex-agente da KGB bastante determinado e tudo mais. Então, ele tem esse trauma que é a queda do Império Soviético. Ele também tem a visão de que a Rússia tem que recompor esse império em algum momento. Será que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? É bem provável que sim, mas é difícil ter no detalhe. Ele alega que não. Ele alega só que a Ucrânia é um território que sofreu uma intervenção forte dos americanos e que ele precisa fazer isso em nome da defesa da Rússia e que, historicamente, aquele território é mais ligado à Rússia do que ao restante do Ocidente. Agora, como é que ele interpreta os personagens em si? Ele interpreta Lenin como um grande fundador, mas que cometeu alguns erros crassos. São eles os principais do estabelecimento de estados satélites, que é basicamente a fundação da Ucrânia, da Polônia não, a Polônia é bem mais antiga, da Ucrânia, da Lituânia, Estônia, Letônia, Geórgia, etc., que ele acha que era para ter sido território russo, mas a União Soviética criou a lógica de estados satélites para botar subgovernantes nesses lugares. Ele entende isso como um erro. Ele aparenta ter uma admiração... Isso é por uma dificuldade histórica do Império Russo de administrar essas regiões, né? Isso, povos diferentes, etnias diferentes, costumes diferentes. Dá o poder pros caras, mas vocês são dos nossos. Isso, eu mando em um e tu manda neles. Sim. Essa era a lógica. Mas ele interpreta isso como um erro que veio a determinar essa libertação desses países pós-91, né? Sim, lembrando que a queda da União Soviética tem tudo a ver com a revolta dos países do leste europeu. Isso. É E porque não a ver leste... com outras coisas que dizem. Sim, falam muita coisa. Na verdade, os países do leste europeu começaram a criar uma confusão imensa. Para você pacificar um país era uma desgraça. A Rússia usou mais tropas para controlar a República Tcheca numa revolta dessa que está usando agora na Ucrânia. Isso, exatamente. Então, era muito difícil controlar. Quando estouraram várias revoltas ao mesmo tempo, ninguém mais conseguia segurar aquilo. Daí veio toda a confusão. Exatamente. Então, ou seja, esse motivo faz ele interpretar que a revolta desses estados satélites foi um erro cometido pelo Lenin lá atrás, na composição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo. O Stalin, ele aparenta ter uma admiração bem forte. Ele sabe que existe um risco de opinião pública dele remeter ao Stalin como um grande líder ou qualquer coisa do tipo. Então, o que ele faz? Polêmica. Ele sempre se refere aos períodos que Stalin estava no poder como grandes momentos da Rússia, em vez de falar de Stalin. Ele fala, porque quando nós vencemos a Grande Guerra Patriótica, quando nós vencemos a Segunda Grande Guerra Patriótica, quando nós demos a guinada de industrialização do país, nos planos quinquenais que nós produzimos mais... Ele fala sem falar, né? Ele fala sem falar, tá? E tem uma coisa...